continuar nossas aulas sobre o período regencial, né? Para tanto, a gente precisa fazer aquela rememoradazinha na primeira parte, né? A gente já havia estabelecido na primeira parte da regência una de Diogo Feijó, né? Um processo traumático, né? Uma regência conturbada, liberal, né? Que estabeleceu, entre outras coisas, né? Uma série de liberdades para as províncias. Vimos que essas liberdades provinciais da regência trina permanente, através do ato adicional de 1834, acabaram favorecendo uma série de revoltas, né? E aí a gente tem exatamente o processo daquelas revoltas que estudamos na aula passada, né? A gente estudou farrapos, estudamos cabanagem, né? Estudamos malês, né? Que são revoltas bastante contundentes, né? Que mostravam exatamente esse clima de instabilidade que se instalou e pela própria fraqueza política do Diogo Feijó, né? Em vista as três revoltas, que nós já passamos por ela, a gente vai chegar exatamente na renúncia do Diogo Feijó, né? Feijó renuncia em 1837, a gente já tinha mais ou menos comentado sobre isso, alegando aí, entre outras coisas, os motivos de saúde, né? Que ele tinha descoberto problemas no coração, e aí dessa forma ele preferiu ausentar-se da regência, e então vai ter que ser cumprida uma regra constitucional. E essa regra constitucional era bem clara, a Constituição de 1824, aquela Constituição impositiva do Império, né, de Pedro I. Você nunca pode tirar isso do seu foco, ela não saiu de vigor em momento nenhum, certo? É a Constituição vigente, né, que vai permanecer, inclusive, em vigor por mais tempo em toda a história do Brasil, porque ela só vai ser realmente dissolvida com o golpe da República, em 1889. Entretanto, ela tinha sofrido aquela emenda constitucional do ato adicional, né? Pois bem, nessa Constituição de 1824, estava estabelecido que, no caso da queda de um regente, né, devido à minoridade do imperador, né, deveria ser formalizada, assim, uma regência provisória. E aí veja só, para você não confundir. Nós temos, quando Pedro I vai embora do Brasil, né, que ele abdica ao trono em 1831, no dia 7 de abril, formou-se uma regência trina provisória, né? E que essa regência trina provisória só se formou porque não havia uma assembleia aberta, né? Essa assembleia teve que ser convocada, e uma vez convocada, estabeleceu-se uma regência trina permanente. Pronto, até aí você deve lembrar bem direitinho. Essa regência trina permanente, no ato adicional de 1834, substituiu a regência trina pela regência una, né? E Feijó foi exatamente o primeiro regente no Brasil eleito, né? Eleito como se fosse um presidente da República, um presidente regencial. Eu até disse a vocês e destaquei que ele era o primeiro, de fato, chefe do executivo eleito pelo voto, né? O problema é que, como houve uma alteração constitucional, né, de uma substituição de uma regência trina por uma regência una, um dos artigos dessa questão da mudança regencial era que, se o regente se afastasse por qualquer que fosse o motivo, ou saúde, ou falecimento, ou renúncia, ou deposição, deveria ser estabelecida uma regência provisória, una provisória, até que fosse marcada novas eleições. E aí formou-se uma regência una provisória, em 1837, ela vai ficar em vigor de 37 até 38, quando de fato vai haver eleição. Vou mostrar daqui a pouco qual foi o resultado eleitoral dessa eleição, né? E ela foi ocupada, que também estava na Constituição, pelo presidente do Senado, ou seja, o senador presidente, né, da Câmara mais alta, deveria governar provisoriamente até que fosse estabelecida essa nova regência. E quem estava na presidência do Senado era Pedro de Araújo Lima, né? E ele assume o poder, né, dessa regência e marca, né, faz como de praxe, marca uma eleição. Exatamente nesse período transitório entre a renúncia de Feijó e a posse formal de Araújo Lima, porque ele vai concorrer à eleição e vai vencer, certo? Vocês vão ver o resultado
em instantes, vai acontecer neste período mais uma revolta. Se a gente já tinha visto malês, cabanagem e farroupilha acontecendo na Una, Feijó, nós teremos a deflagração de uma revolta regencial nesse período transitório, que a gente vai chamar de Sabinada, e vamos estudar no decorrer dessa aula. Então, vem a eleição de 1838, o desgaste dos liberais era muito grande, e aí os conservadores vão aproveitar essa brecha, e a eleição será marcada por um confronto de conservadores. Inclusive, não foi um confronto muito fácil de ser vencido pelos moldes que você entendia das eleições naquela época. Embora Feijó tenha vencido com curta diferença, esperava-se que os conservadores tivessem que fazer uma eleição mais tranquila, e realmente não aconteceu. E vocês vão ver o resultado eleitoral, está exatamente aqui, ó. Nós teremos 2 pernambucanos disputando a eleição, o Pedro de Araújo Lima, que era o regente provisório e se candidatou, e esse nome de nome fantástico, eu acho o nome dele uma coisa belíssima, nunca vi um nome tão grande, tão bonito, pomposo, Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcante de Albuquerque. Eu acho que esse homem merecia ganhar só pelo nome, mas houve um enfrentamento entre 2 conservadores pernambucanos, no caso Pedro Araújo ganha com a maioria mais folgada, mostrando que os conservadores também tinham divergências dentro da regência, e a partir de 1838 e até 1840, nós teremos, de fato, uma regência conservadora. Então, se a gente pegar de 1831 até 1840, você vai lembrar que de 1831 até 1837, os regentes Trina Provisória, Trina Permanente e Una Feijó foram regências liberais. Agora, de 38 a 40, que é quando vai vir um golpe da maioridade, a gente vai ter uma fase conservadora dessa regência. E aí, nesse período, antes de começar a sua própria regência, é que estoura exatamente a quarta guerra civil do período regencial, que a gente chama de Sabinada. Ele vai durar de novembro de 1837, na vacância do cargo, até março de 1838. Será uma revolta isolada, ou seja, ela vai ficar concentrada num ponto só, Salvador, mais uma vez, Salvador protagonista de uma revolta social, de uma revolta do povo. O movimento tem esse nome por conta do seu líder, o nome do homem também é bem pomposo, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Ele era um médico, embora fosse médico da elite, ele era considerado o médico dos pobres, ou seja, ele tinha uma certa relação com o povo, era jornalista e era um defensor da República, ou seja, era defensor de um modelo onde a monarquia estaria fora. Consequentemente, você pode pensar assim, peraí, eu volto para aqueles partidos políticos, quem é que defendia a República? Os liberais exaltados. Como em 1838 a gente já não tem mais esse nome de liberal exaltado, e sim apenas liberais, porque os liberais moderados convergiram para o Partido Conservador, então a gente só tem liberal e conservador, um do lado do outro. Então, a revolta da Sabinada é uma revolta liberal que defendia o modelo republicano e federalista, que é isso, ou seja, de uma continuidade do processo de descentralização política, onde os estados, que a gente hoje chama estados, mas que eram províncias, continuariam a ter liberdade de ter sua própria assembleia, sua própria justiça, suas próprias forças militares, reger seus impostos e seus gastos públicos. Então, Sabinada é uma revolta republicana liderada por um liberal, certo? Então vamos lá, vamos para frente. Esse é o cidadão, o Francisco Sabino, vestido aí com a roupa do exército, porque ele se autoproclama depois chefe de uma revolução, então ele vai se deixar pintar exatamente com essa roupa. Os fatores são bem simples para que essa revolta acontecesse. Buscava-se exatamente agora uma cisão com a monarquia brasileira, exatamente porque todos acreditavam que, com a chegada de Pedro Araújo Lima, como um regente provisório conservador, a autonomia dos estados seria retirada. Então ele buscava dizer que as províncias precisavam
manter essas liberdades, né? Perdão, faltou agora a palavra, e também considerava que aquela regência provisória de Araújo Lima não era legal, né? Embora constitucionalmente tivesse invalidado, né? Outra questão que levou a Sabinada foi que tantos impostos, né, na Bahia também encareciam demais o custo de vida e levavam ainda mais crise econômica na Bahia, como também por conta da Guerra de Farrapos, aquela guerra longa que nós já falamos, que pegou de 1835 até 1845, né, o maior conflito em período de duração da nossa história. O exército da regência estava recrutando de forma obrigatória os baianos, né, para lutarem na Guerra de Farrapos, e isso também trazia muito descontentamento. Entretanto, você vai ver que as características principais dessa revolta vão acabar afastando, e muito, né, a elite, que seria o grande norte desse processo para que essa revolta talvez tivesse algum êxito, e a revolta vai acabar ficando muito limitada, certo, a Salvador e a uma pequena faixa social da Bahia. A gente chega lá já já. Vamos lá. A primeira coisa, né, constituir uma república baiense. Essa ideia de Francisco Sabino é uma coisa única. Eu acho que no mundo eu não conheço outro. Veja só, ele estabeleceria uma república, certo? Então essa república seria estabelecida. A partir do momento que formasse essa república, ele se tornaria o presidente dessa república, só que essa república ela teria prazo de validade. Ou seja, na hora que o imperador alcançasse a maioridade, ou seja, de 25 anos, a República Baiense se dissolveria, certo? E voltaria a pertencer ao Brasil, governado por Pedro II. Então, veja só, um republicano, certo? Que forma uma república provisória e que depois faria essa república provisória ser dissolvida, passando novamente os poderes para Pedro II. Então já começa troncha por aí. Outro processo importante, tentando conquistar o apoio da elite, eles não apoiaram a abolição da escravidão. E como você sabe, a Bahia ela tinha mais de 40% da população formada por escravos. Se ele tivesse usado a inteligência, ele teria feito um processo de abolição, né, dentro dessa república, teria ganho um gigantesco apoio popular e talvez o movimento tivesse até tido alguma chance de ter sucesso. Entretanto, na busca de apoio dessa elite escravocrata, que não aconteceu, pelo contrário, essa elite escravocrata vai enfrentar, inclusive, a revolta, auxiliando aí o exército da regência, e ele acabou perdendo tanto o apoio da elite como o apoio das camadas mais baixas, né? Consequentemente, vai ficar restrito a uma camada média, ou seja, é uma revolta da classe média, onde você vai ter militares, funcionários públicos, profissionais liberais do comércio, né, artesãos, né, e um pouco da camada mais pobre da população, que sempre vai na onda de qualquer revolta mesmo, dentro desse processo. Ou seja, ficou restrito a Salvador, com a pequena faixa da população lhe dando apoio, negligenciado pelos escravos e inimigo da elite. Ou seja, a revolta tinha tudo para dar errado, né? E de fato vai acontecer. Eles tiveram uma bandeira própria, né? Bastante simples, com 3 faixas, aí usando apenas o azul e o branco, né? E aí muita gente perguntou por que ele não teria utilizado o azul, o branco e o vermelho, né? Que representa a bandeira tricolor francesa, né? Dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, é porque não tinha a igualdade do vermelho, certo? Exatamente por não apoiar a abolição da escravidão, né? Ele acabou usando só as 2 cores, com a bandeira bem simplória, e talvez uma das menores duração, acho que só perde para a bandeira provisória da República, que durou apenas 3 dias. Então, a Francisco Sabino fez um movimento, né? O movimento conseguiu eclodir, de fato, né? Eles conseguiram tomar a cidade, né? Eles, até certo ponto, tiveram um apoio de uma parte do exército, também descontente por conta de salários baixos e da própria situação econômica da Bahia, né? Eles acabaram aderindo, né? Eles assumem
o poder, né, o governador é destituído, o governador que havia sido nomeado pela regência, né, e imediatamente a notícia corre, né, vai chegar até os ouvidos da regência provisória de Araújo Lima, né, que vai começar a organizar aí seu exército para mandar para a Bahia. Né? De fato, o processo começa a ficar complicado para ele, porque quando ele proclama a República Baiense, ou Baiana, né, com IA, com HI mesmo assim, porque é feito dessa forma, e como escrito no português da época, né, ele se torna um secretário de governo, uma espécie de presidente, né, com um exército, de certa forma, restrito a 3, 4 mil pessoas que vão se armar exatamente usando, né, a munição e as armas do Forte de São Pedro, que parte dos militares aderiram ao movimento, só que a elite, preocupadíssima de que isso estoporasse a economia da Bahia, fecharam o cerco contra a cidade de Salvador, na região do que a gente chama Recôncavo Baiano, e aí os coronéis, usando seu poder de guarda nacional, tá lembrado da história do coronelismo? Usando seu poder de guarda nacional, vai cercar essa galera e eles vão ser impedidos aí de continuarem, né, o processo para que avançasse para o interior da Bahia. Então fica lá restrito ao passo. Né? O próprio Francisco Sabino ainda chega a nomear ministros, né, para esse seu governo republicano. Né? A revolta ainda consegue se manter aí por 4 meses, né, de pé, né? Embora cercado, né? Mas aí vai vir exatamente o contra-ataque. Né? No dia 16 de março de 1838, o exército da regência chega atacando de forma impiedosa, por mar, bombardeia a cidade de Salvador, e por terra se junta aos coronéis e grandes latifundiários nas tropas de terra, e eles conseguem sitiar, né, a cidade. Dão uma chance, né, à população da Bahia para que eles conseguissem sair da rebelião. Houve uma saída em massa do povo, principalmente do povo mais pobre e dos escravos, sabe que sempre sobra para eles. Né, e aí o povo foi saindo da cidade, a cidade cercada, vai ficar sem alimentos, vai ficar sem munição, vai ficar sem arma, então você já está prevendo aí exatamente o desastre que realmente aconteceu, né? E aí as forças governamentais finalmente entram na cidade de Salvador, os revoltosos sobem para uma espécie de morro, de favela, não como aqueles moldes que a gente conhece do Rio de Janeiro, mas de um bairro pobre que ficava na parte alta de Salvador, e o exército cerca esse bairro, né, e manda tocar fogo em todo mundo lá. Manda botar fogo nas casas para que atinja o maior número possível de revoltosos. Então a revolta